Eu nunca vi mais de 5 senhoras na porta de uma delas conversando, enquanto as crianças brincam na rua. E quase ninguém confia em brasileiro. Acho que a gente tá aqui só para se aproveitar dele. E que a gente sabe sambar muito bem e jogar bola. Tu sabe esse tipo de brasileiro que eu sou, né? Eu não sei sambar nem sei jogar. Eu só vim conhecer o mar aqui em Lisboa. Por falar nisso, o mar é uma coisa linda. Todo azul cinza, enorme, e parece que não vai acabar nunca. E os portugueses dizem que o daí é mais azul, que a água é mais quente. Quando eu voltar para Pernambuco, eu levo a senhora em Recife para ver o mar. Se a senhora dizia que Fafá de Belém cantava o fado como ninguém, bata na boca 3 vezes e peça perdão a mais. Eu ando cheio de saudade do seu feijão e da senhora então. Eita!
pão que tinha tomado naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. E Cristo dizia: ô rapaz, vê se bate devagar. Já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Tá com a gota pra doer, tu para de bater ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora, tô ficando aperreado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o malvado baixou fingia que não ouvia. Ainda olhava para Jesus, fazia pouco se divertia. Dizia: que Cristo frouxo é você que chora na procissão. Jesus, pelo que se está, não era mole assim não. Eu tô batendo é com pena. Tu vai ver o que é bom na subida da ladeira da venda de Fenelon. É que o couro vai ser dobrado. Até chegar no mercado, a corrida muda o tom. Nesse momento ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco para cima de Bastião. E se travaram no tapete, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda. Pilatos levou pancada. Deram um cacete em Caifás, que até hoje ele não faz nem sente gosto de nada. E manchar a procissão, o couro foi dobrado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Deram um cocorote na careca de Timóteo, que tem hoje ao lado. E até mesmo São José, que não é de confusão, antes de defender o filho de criação, aproveitou a garapa para dar uma de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o seu delegado interviu e se separou, cada santo pro seu lado. E dessa que o mundo se fez foi essa a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado.
Pensas nas prováveis cismas daquelas cabeças queimadas. Seus gestos precisos e poucos, embora marcados pela lentidão e o cansaço. O cansaço dos que esperam por um acontecimento definitivo, capaz de fazê-los movimentarem subitamente, com mais vontade, talvez com medo. Precisam de temor como quem precisa de um sentido. Não morreu! Via, e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dela, sem guarda-chuva nem nada. Eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe. Se eu tomasse um táxi, não poderia comprar os cigarros nem o cunhaque. E eu pensei como fosse então, que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o cunhaque, fumaríamos, haveria música, sempre aquelas vozes voltas, aquele saxo gemido. E o olho dela, posto em cima de mim, ducha morna, estendendo os meus muslos. Olha a cocada! Olha, toda essa vida cheia de tristeza, não vai na dívida! Olha a cocada! Olha a cocada! E até que essa claridade deixe um dia de cegar, para que mergulhes no escuro irremediável da morte. Eu resolvi vir a Portugal porque eu estava em uma crise financeira um pouco difícil e os meus problemas estavam virando uma bola de neve e eu precisava correr disso. Ficasse despegada e eu não sei esperar despegar. Então depois eu fui na casa de uma amiga. Cheguei lá, contei a história para ela, que ela também por sinal é cabeleireira, e eu falei que cabeleireira também em Portugal ganha muito dinheiro. Minha amiga estava chateada, tinha acabado um relacionamento com um namorado e estava disposta a fazer qualquer coisa por um grande amor. E ela disse que iria a Portugal, não por dinheiro, porque ela queria encontrar o grande amor da vida dela e ela tinha certeza que não estava no Brasil. E veio e ficou de mandar buscar. E passou um, passou dois, passou 3 meses e ela não voltou. Não combinado não aconteceu. Até que um dia eu liguei para ela e ela resolveu mandar metade do dinheiro. E eu vendi tudo que eu tinha e resolvi vir. Meus amigos, uns queriam que eu viesse, outros não queriam, mas eu queria que eu não viesse. Lá eu trabalhava com uma banda. E mesmo assim, eu vim, contra a vontade de tudo, de todos, eu vim. E para mim foi muito difícil largar minha filha, meu povo, a minha rua, a minha terra, largar tudo aquilo e vir em busca da incerteza, que eu não sabia o que ia acontecer. E já que os meus amigos viram que eu vinha, eu falei, vocês resolveram fazer uma despedida.
e tiveram 3 festas de despedidas para mim. E aqui, quando eu cheguei, eu falei que tinha vindo a Portugal porque eu queria conhecer Fátima e também era representante de uma banda. O rapaz era simpático, o cara o primeiro que me mandou para a sala fria era muito estúpido, até desumano. Mas o inspetor que me atendeu era uma pessoa muito gente fina. E ele perguntou, mas por que você veio? Você tem alguma promessa com Fátima? E às vezes a amiga tinha me dado um cabelo. E se ele pedisse prova, era para dizer que eu estava indo deixar ficar, não tinha acontecido um problema, e eu tinha que deixar ficar tudo Fátima e tal. Sei que eu contei essa história toda para ele ver o cabelo, eu pensei que queria ver o cabelo, eu podia escalar a malha, todo mundo era precisão. Me dá a entrada da pessoa que está te esperando. Eu passei. Quando a minha amiga, depois de eu ter convencido ele que eu tinha ido da Fátima, minha amiga disse que estava me esperando para nós ir para o Rock in Rio. E em 24 horas eu fui deportada porque não conseguia entrar em Portugal. Cheguei no aeroporto de lá, já me mandaram para trás. Ela é linda, não é? É ela, não sou eu. Ela é o Marco. Pensei em abrir a garrafa para beber um gole, mas não queria chegar na casa dela algo surpreendente. Não queria que ela pensasse que eu andava bebendo. Eu fui pensando também que ela ia pensar que eu andava sem dinheiro. Teria que ter cuidado do mal inferior ao sorrir. Se sorrisse, e quase certamente sim, quando a encontrasse, para que não visse o dente quebrado e pensasse que eu andava pela chama. Sem ir ao dentista. E eu andava. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ela visse, nem soubesse. Mas depois de pensar isso, me deu um desgosto. Porque eu fui percebendo por dentro da chuva, talvez eu não quisesse que ela soubesse que eu era eu. E eu era. Eu era. Encharcado naquela chuva toda que caía. Tive vontade de voltar para algum lugar seco e quente. Se houvesse, não lembrava de nenhum. Ou parar para sempre ali mesmo. Mas eu não podia. Ou podia, mas não devia. Ou podia, mas não sabia, ou não queria, ou não sabia mais como se voltava. Ou parava.
Aceita? Todo mineiro que se preza, além de ser preguiçoso, adora comer pão de queijo. Vocês pensam que ela desistiu? Não. Ela não desistiu. Eu não desisti, porque não devemos desistir. Algum tempo depois, eu estava de volta aqui em Portugal. E havia um convite que eu fosse à África. Me falaram que lá era tudo mesmo igual ao Brasil. Fui. Quando cheguei no aeroporto, de cara, já percebi que de Brasil não tinha nada. Estava lá. Minha patroa, de cara, já me levou para o meu local de trabalho e eu já fiz 3 bolos. No outro dia, ela fez uma reunião com o quadro de funcionários para me apresentar. E falou que eu era brasileira e tinha chegado naquele lugar para mudar o seu secreto, pois era o nome do local onde eu trabalhava. No outro dia, a notícia correu sobre o país inteiro, que lá era uma brasileira. Costumo falar que nem quando tinha 15 anos fiz tanto sucesso. Eram flores, declarações de amor, a toda hora. Esse era o lado bom. Mas havia o outro lado que me fazia ficar depressiva. Porque enquanto eu comia um bom prato, os meus colegas comiam sopa das espinhas dos peixes que eram servidos aos clientes. E eu não conseguia conviver com tanta pobreza tão junto, enquanto a minha vida era um luxo. E tinha também uma tradição no país que quem fazia bolo de noiva não podia chorar. E eu chorava noite e dia e noite. E era eu que fazia os bolos. E eu pensava, fogo, ninguém vai ser feliz nesse país. Eu não paro de chorar. Passado algum tempo, resolvi retornar a Portugal. Quando retornei, os ares já estavam diferentes. Ao invés de me mandar para a sala fria, o inspetor me passou uma cantada, dizendo que os meus olhos eram cor de mel e que desejou comer um bolo. E eu pensei, as coisas mudaram, está melhor. E um belo dia, um casal de amigos me convidou para ir num café. E eu fui, e quando eu cheguei lá, eles estavam no casal, e o rapaz falou para mim, o Tuga está sozinho. Nunca nem passou pela minha cabeça. Tem alguma coisa com português, eu? E conversa vai, conversa vem. Além de tudo, ele era benfiquista. Entre um gole, e entre uma imperial e outra, ele oferece uma. E eu aceitei. Depois daquela imperial, já comecei a achar ele jeitoso. E o casal de namorados, o casal de amigos, de namorados, quiseram sair para nos deixar sós. E demoraram a voltar. Ele olha para mim e fala assim, olha, vamos à minha casa, eu tenho um bom vinho, lá tem imperial. Aí eu pensei, mentira, nem me conhece, querem me levar para casa dele. Já tinha bebido mesmo, fui. Quando cheguei lá, este português me serviu um vinho, que eu não sei o que ele colocou naquele vinho, que eu comecei a achar ele tão lindo, mas tão lindo. E ele conversa, com aquele papo assim meio fraco, que os meus olhos eram lindos. Eu falei pra ele, menino, deixa de conversa e me beija logo. E nós nos beijamos e continuamos nos beijando até hoje, nos casamos. Eu continuo a achar ele mais lindo a cada dia que passa e espero que o efeito do vinho nunca passe. E gostaram do queijo? É assim, tudo que eu faço é gostoso.
diminua a marcha, um circulo e leve motoristas a posto. Norte. Sudoeste. Rio de Janeiro. Portuguesa. E gosta de bolo. Então, você vai bater no liquidificador. Liquidificador. Bater, bater. Os ovos. Óculos. E o leite, metade do leite. Leite. A manteiga e o açúcar. Sugar, sugar, doce. E o chocolate em pó. Chocolate. Chocolate, chocolate. Em pó. 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 Depois mistura tudo e despeja numa forma redonda e cobre com papel de alumínio. Alumínio! Na prata! Alumínio! E depois faz a primeira camada com o bolo esfarelado. Esfarele, esfarelado. A segunda camada com sorvete gelado. E a terceira camada. Pega uma lata de creme de leite e coza em banho-maria. 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 Maria go to swim. Maria banho. Figaro, Figaro banho. E depois decore com chocolate em raspas. Decore, decore. Decore com chocolate e raspas. Raspas, raspa, 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 raspa. E depois corte e sirva. É fish. Fish é peixe. É peixe. É fish. É giro. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Chispa. Chispa. Plantando cana, abrindo roça, fazendo queijo na casa de manjona. Asfalto preto, se a mãe é sua. Tem escola, jogadeira, dá na rua. É que eu não posso verso. Não se nada muito feito a qualquer um. Da 7 a 7 é mais forte que o ver. Ô Maria, cadê esse menino? Ô Maria, cadê esse menino?
continuar indo ao encontro dela. Me abriria a porta. Quem sabe uma lareira, pinhões, vinho quente, cravo e canela. Essas coisas de inverno. E mais ainda. Depois de me abrir a porta, ela diria qualquer coisa tipo: mas como você está molhada? Sem nenhum espanto, porque ela me esperava. Ela me chamava. Eu só ia indo porque ela me chamava. Quem me via assim molhado não via o nosso segredo. Via apenas um sujeito molhado, sem capa, nem guarda-chuva. Era a mim que ela chamava pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dela. Por dentro da chuva, era para mim que ela abriria sua porta, trocaria minha roupa molhada por outra mais seca, tomaria lentamente as minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-lo, espantando o rosto da pele fria. Trouxe dessa quase morte para um lugar que é a própria antecipação da morte. Pareces para sempre imobilizada nessa postura que não é tua. Porque não te imaginam assim abandonada entre lençóis, mas em constante movimento. Fazes dessa tua ausência de movimentos aleatórios a tua enorme e falsa fragilidade? Sentes necessidade de algum terror? Mas não te apressas porque sabes que ele virá. Breve e denso. Oh, Valera! Há 2 dias que estavas desacordada. Quer alguma coisa? Água! Água! Sente-se bem? Quer alguma coisa? Ela bebeu muita água e depois dormiu novamente. Está fora de perigo. Não tem movimento. A febre também baixou. Talvez amanhã esteja em condições de se levantar. Mas a senhora doutora não perguntou quem é? Veio lá na praia, o que ele faz aqui? Deus me livre, senhora doutora. Pode ser uma criminosa. A gente nunca sabe. Não perguntei nada. Ela não está em condições de falar. Está bem. Eu não me responsabilizo por nada. Sabe o que dizem na vila? Que a senhora doutora já devia conhecer ela. Quer dizer, que a senhora doutora tratou bem demais dela para uma desconhecida. A senhora não deixou ninguém ver o rosto dela. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar teus olhos que são doces. Porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausta. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto. E em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque em meu
salvar uma gota de orvalho sequer dessa terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te escolheu fui eu. Porque eu fui o grande íntimo da noite. Porque eu encostei a minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa. Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço. E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei dar-te. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das águas, das estrelas, serão a tua voz presente, serão a tua voz ausente, serão a tua voz serenizada. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas prontas. A senhora doutora não precisa se preocupar. Pode deixar que eu mesmo leve o café dela. De qualquer jeito, tenho mesmo que ir lá acima varrer os quartos e fazer as camas. Não é preciso. Eu levo. Presentes que se não fizeres nenhuma concessão ao empregado, se continuares a negar qualquer possibilidade de contato com a desconhecida, ele se fará cada dia mais ávido, tornando-se talvez perigoso. O coração? Anda com o coração nas mãos. Marinheiro em terra estranha, para me lembrar de ti tenho as têmporas de prata. Se queres sossego no voo, acaricia-me as asas de doces olhos deitas que suaves mãos. Oh, Tentei sorrir com cuidado. O lábio inferior quase imóvel, escondendo o cacto dentro.
Pensei na lama que ela limparia a terra, porque era a mim que ela chamava, porque era a mim que ela escolhia, porque era para mim, só para mim que ela abriria sua porta. Era preciso um esforço tão terrível que precisei sorrir mais sozinho e inventar mais um pouco, aquecendo meu segredo. E dei alguns passos. Mas como se faz? Eu perguntei. Como se faz isso? De colocar um pé após o outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros? Sempre em direção a ela. Ela chegar inteiro. Os pedaços de mim todos misturados, que ela disporia sem pressa, como quem brinca com um quebra-cabeça. Bom dia. Nem a moça foi repara. Não sente nem desconfio que há de carinho preso no cerne deste bom dia. Tens muito que aprender. Amanhã haverá cocada. A vida é dura. Para quem é mole? Amanhã haverá cocada. Amanhã. Precisava falar com a senhora doutora. Pois não? Trata-se. Bem, trata-se da mulher encontrada na praia. Sim. Bem, a senhora doutora sabe. O povo está curioso. Quer saber quem é a mulher, se houve algum naufrágio. Os paroquianos estão todos um pouco, como direi. Bem, a senhora doutora sabe. É perfeitamente natural esta curiosidade. Afinal, a vila é tão pequena, todos sabem ao mesmo tempo de tudo o que acontece. Ontem mesmo, todos ficaram sabendo que a desconhecida está fora de perigo. Eu O que é que mesmo... o senhor quer saber? Quero saber quem é esta mulher, de onde ela veio, o que ela quer aqui. Ela não quer nada aqui. Ela nem sequer sabe que está aqui. O que a senhora quer dizer com isto? Não quer dizer nada. Estou apenas a cuidar de uma doente. Mas pode ser uma criatura de maus costumes. E a senhora doutora sabe. E a nossa comunidade, graças a Deus, e aos meus modestos, mas desvelados esforços, a nossa comunidade prima pela decência, pelos bons costumes e a moral elevada. Não acredito que uma desconhecida seja capaz de abalar a sua decência, os seus bons costumes e a sua moral elevada. A senhora não acreditar é uma coisa, que ela é capaz, ninguém sabe. Em nome de Deus. E em nome do nosso mais ilustre antepassado, esta mulher pode ser uma criminosa. Não acredito que seja. Mas a senhora tem que me prometer que falará com ela tão logo seja possível, que me comunicará de qualquer perigo. Não prometo nada. Se ela pode ser uma criminosa, e eu devo zelar pela segurança dos meus paroquianos. A senhora está assumindo uma responsabilidade muito
aqui dorme, bocage, cobalheiro, passou vida folgada e milagrosa, comeu, bebeu, fodeu e sentiu. Criminosa. E ainda pela chuva, porque esse era o meu único sentido, o único destino. Bater naquela porta escura onde eu bati agora. E bati outra vez, e tornei a bater e continuei batendo. Sem me importar que as pessoas na rua parassem para olhar. Chamá-la, mas tinha esquecido o seu nome, se é que alguma vez usou. Talvez eu tivesse febre, tudo ficara muito confuso. Qualquer coisa poderia salvar
desta imobilidade. Digo-te que o acaso não existe, que aconteceu no momento exato. É preciso que qualquer coisa abate esta letargia, porque não sei o que digo, nem o que sinto. Mas persistirei naquilo que sinto, ainda que tudo isso seja um lento processo de morte. Digo-te que subitamente os homens enlouquecerão e que farão o que jamais imaginavam recordar. Digo-te dessa loucura tão próxima. Digo-te da proximidade da tua própria destruição. É preciso que todos percebam em ti aquilo que nunca viram e somente no último momento possam ver a tua face. Essa face terrível, essa face que todos suspeitam. Vim para o gelo sem medo, para semear a fome e a discórdia. Sim, semearemos a fome e a discórdia. Quero apenas que te deixes conduzir. Não me esquivarei. Agradeço por me teres dado consciência da minha inutilidade. Toma a minha mão, vem com o belo reto e prepara-te para o grande mergulho no desconhecido. Sim, preparo-me para o grande mergulho no desconhecido. Coloque uma vasilha dentro do água. A massa só alcançará o ponto exato se os ingredientes forem misturados em recipiente mergulhado na água e salgado. Senão, a receita do português desanda. Ingredientes. Homens pré-históricos do Vale do Tejo e do Sado, um punhado de povos indígenas, principalmente lusitanos, celtas, apenas para um povo inteiro. Romanos, bárbaros, alanos, caucasianos, vândalos, germânicos e escandinavos, suevos e visigodos, mouros, uma pitada de árabe, judeus, sefardistas, ibéricos. Reserva a maior porção para o final da receita. Cristãos, a gosto. Modo de fazer. Dê preferência aos que apresentarem características físicas do português contemporâneo. Estatura mediana e dolicocéfalos. Salpique um pouco de celtas, lentamente despeje os romanos. Atenção que vai sair pancadaria. Bata levemente durante 500 anos. Introduza os bárbaros, primeiros alanos, vândalos e suevos. Descansa por aí. Deixa a natureza agir. Os bárbaros infiltrados na massa inaugurarão a era dos portugueses de olhos claros. Um charme. Adicione os visigodos, misture cuidadosamente. O gosto dos visigodos deve sobrepor-se ao dos vândalos e dos alanos apenas. Os bárbaros vencidos perfumam um prato, quase uma especiaria, um toque de carne. Não pare de bater a massa até o último visigodo desmanchar. Espere inúteis 3 séculos. Visigodos é um chuchu histórico, só faz volume, não larga gosto. E joguinhos islâmicos e os judeus sefarditas. Nessa altura, o português estará quase. Agora, basta levar ao forno bem quente. Eles são passionais, não assam em banho-maria. Adicione cristãos a gosto. Está pronto o português. Desenforme, sirva ao novo mundo. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem pior. Para pior, pior. Para telha, dizem telha. Para telhado, dizem telhado.
e vão fazendo telhado. Era tudo um engano. Eu continuava batendo, continuava chovendo sem parar. A chuva o irritava. Até que um dia descobriu que Maria é que chovia. A chuva era Maria. E cada pingo de Maria ensopava o seu domingo. Mas eu não ia mais ir dentro da chuva, pelo meio da cidade. Eu só estava parado naquela porta. Eu nunca mais encontraria o caminho de volta. Nem tentaria outra coisa. Outra ação, outro gesto, além de continuar batendo naquela porta que não abre nunca. Meu coração bate dentro como se fosse um bebê, mas é o meu sentimento, entre o meu desespero, como eu quiser ver, passado no meu cabelo. Meu coração bate lento, meu coração bate claro, como se fosse um martelo, sem paralelo, selando o meu desamparo, não é corrente sem mel, não há prisão sem reparo. Meu coração bate claro. Meu coração bate quieto como se fosse um recado, vagando pelo deserto. Sem canto no meu retrato, é o meu desacato, no sofrimento que perde. Meu coração bate por quê? Meu coração bate negro, como cantiga sem morte. Uma serpente num bote, rompendo no meu sossego, lambendo, feito chicote. Lambendo, feito chicote. Lambendo, feito chicote. Lambendo, feito chicote. Noturno feito morcego, meu coração bate negro. Lambendo, feito chicote. Noturno feito morcego, meu coração bate negro. Lambendo, feito chicote. Olha, Cocá! O amor roxo que nasce no coração dos trouxas! Olha, Cocá! Olha, Cocá! Queremos que a senhora doutora desça. A criança olha para o céu azul. Levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão. Crê que não alcança quando tem na mão. Queremos que a senhora doutora desça. Sabias desde o começo a consistência ácida do que dizias, e no entanto persistias nela como quem penetra no dedo sem saída. Agora é necessário me enfrentes e já não podes fazer mais nada. O homem e a mulher, na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem. Difícil é saber onde começa o homem. Volta para dentro.
E a senhora proteja esta mulher. A senhora é cúmplice da destruição. Por que não nos deixa ver a face dela? Por que ela não sai à rua se já está recuperada? Por que a senhora doutora deixou de visitar os seus doentes? Por que a senhora está encaminhando estes homens pacíficos para a violência? Queremos saber dos estranhos poderes dessa desconhecida. Não sei do que o senhor fala. Todas as coisas são as mesmas há muito tempo. A senhora doutora é culpada. Vale-se de morte, percorre a pira, e a senhora é a culpada disso. Por que não a deixou morrer? Não queremos usar a força. É melhor que a senhora doutora desça. A gente precisa de tradução para entender essa língua estrangeira falada em português. Eu estou assim, fazendo um reboco na parede, e o português diz lá: tá mal, male. Claro que tá mal o português. Mal não se escreve com I no final. Engraçado. Uma língua estrangeira falada em português. Eles dizem Babilônia. Está errado. É Babilônia. Não é Babilônia. E os nomes? Tudo igual. A gente só ouve João, Pedro, Zé, Maria. Cadê o Kleber? Uma Jocicleide, uma Jade. Os meus filhos têm tudo nome americano, tudo diferente, a coisa mais linda. Keitiano, Michael, Steven. E o português, quando atende o telefone, diz: estou. É que se não estivesse, não atendia, né? Café, pica. Cadê a pica, gente? Eu não tô vendo pica nenhuma. E nem português nem gosta de tomar banho. É só absurdo. A gente pede uma torrada e vem duas. Pede duas e vem quatro. Então, quando a gente quer uma torrada, tem que pedir meia torrada. Ó, burrice. Eles não falam Belém, falam Blé. E até os doutores e engenheiros falam assim. Falam incluindo as letras, incluindo os sons. Falam incluindo e decrescem. É tudo falso. A língua não é a mesma. As pessoas não são as pessoas que eu conheço. E é que tá me olhando aí com essa cara de esquisito. Vida de puta. Essa de brasileiro em Portugal. Ai, a vida de artista. Da vida sou passageiro. Eu também, turista. Fui trocador de correio antes de nascer turista. Tenho dom para costureiro, para datiloscopista, qualquer para macumeiro, talento para adventista. Agora sou mensageiro, alegre paraquedista. Às vezes mestre engenheiro,
vida de artista. Entre o frade e entre o burro há tanta conformidade. Ou o frade é pai do burro, ou o burro é pai do frade. Não tenhas medo. Eu protegerei. Provisoriamente não cantaremos o amor. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos desertos, dos mares, dos sertões. O medo das mães, o medo dos soldados, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. E depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Não tenhas medo. Eu te protegerei. Eu não tenho medo e não preciso da tua proteção. O que há em ti que eu não compreendo? O que há em mim não compreendes, é o mesmo que há em ti e tampouco compreendes. Eu sou capaz de tudo. Eu sei, também eu sou capaz de tudo. Preciso de descer, não quero que morras. Eu não quero que morras, mas morreremos. Foge. Sim, foge enquanto eu falo com eles. Foge e espera-me na praia. No mesmo lugar onde encontrei. Mais tarde, irei ter contigo e não fugiremos. Então fugiremos. Sim, fugiremos. Mas não vejo que é impossível. Não, não é impossível. Fugiremos para qualquer lugar. Não importa onde, não importa qual. Havias dito que daqui ninguém foge. Não tem importância. Não sei mais. Agora vai. Precisa descer. Avô, aqui, enquanto anoitece, vou lendo sossegado e só as cartas que o meu avô escrevia à minha avó. Ela gosta de samba e fado. Portugal, meu avôzinho, tudo no mar. Do outro lado de nós, no meio, um mar profundo. Mas por mais que seja, somos os dois um só mundo. Mano, tchau, tudo, cara.
estava no andar de baixo, detestava música, e que nenhum brasileiro jamais conseguiu viver naquela casa. Aí eu pensei, eu vou morrer, sem música eu morro. Aí, o que eu fiz? Nada. Durante 15 dias eu fiquei quietinha, só esperando a fera acalmar. Aí, passados 15 dias, eu coloquei uma música. Coloquei Carlos do Carmo. Mulher nenhuma nesse mundo resiste a Carlos do Carmo. Desculpa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem tão pura. Eu sei que são as colinas bailarina, esperando que lhe dava a porta. Ela ficou lá caladinha. Aí parece que todos os dias eu colocava a Carla no carro um pouquinho mais alto. Aí depois de 15 dias eu falei, hoje eu vou colocar a malha. Com receio, porque há muitas mulheres em Portugal da geração da malha que tem ciúme dela. Mas mesmo assim eu fiz. Olá, lindinha, vem à janela. Olá, lindinha, vem à janela. Pelo teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Pelo teu amor, ai, ai, ai. Ela ficou caladinha. Aí, assim, durante um mês, todos os dias eu colocava na mesma hora um pouquinho mais alto. Um dia eu fui a Carlos do Carmo, outro dia eu fui a Malha. A Malha, Carlos do Carmo. Carlos do Carmo, a Malha. A Malha, Carlos do Carmo, Carlos do Carmo, a Malha, Carlos do Carmo, Carlos do Carmo, a Malha, Carlos do Carmo, Carlos do Carmo. Música brasileira. Adivinha o que eu pus? Eu sou boba? Elis Regina. Mais lindo, sonhei. Primeras mil, um castelo ergui. Ela ficou caladinha. Aí, ó, resumindo, quer saber? Depois de 6 meses, sabe como é que estava a coisa lá em casa? Tava assim, ó. Ela foi embora. Não há ninguém lá em cima. Não é verdade? Ela enganou toda a gente. A mulher está na praia. Vale homem. Menos, mais que mesmo, hoje mais que ontem. Vale menos feio, vale menos morto, menos um que outro.
Eles descobriram-nos. É muito tarde. Não! Ainda é tempo. Temos que seguir. É muito tarde. Ainda é tempo. Não quero ir sozinha. Ai, eu não quero não irás sozinha. Eu quero levar contigo. A vida é um milagre. Cada flor, a sua forma, a sua cor, o seu aroma. Cada flor é um milagre. Cada pássaro, a sua plumagem, o seu voo, o seu canto. Cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. Tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Pois, deixou-me de existir, filho de Galocanda, superior à polícia. Pronto, venho a você, os meios designados, explode a cara. Se morrer,
Thank you.